Meus irmãos, Pai do Senhor, bom dia. Já há uns dias que eu estou tentando gravar essa aula, mas tem estado bem corrido esses dias, mas hoje deu certo, né? Tivemos alguns contratempos, mas até que o Senhor tem nos dado graça, estamos aqui. Deus abençoe a todos, espero que seja uma boa aula para nós. Nós ficamos aí de fazer um comentário sobre o livro de Eclesiastes e também o livro de Cantares, né? Na última aula ficou pendente esses dois pontos para a gente trabalhar. E então nós vamos trabalhar e começar com o livro de Eclesiastes, tá? Nossa página 90 do nosso exemplar do livro, do nosso curso teológico. Sobre a primeira reflexão do livro de Eclesiastes que a gente queria pontuar, é que o livro Eclesiastes, o autor do livro é Salomão, né? E ele traz alguns conselhos para nós. Salomão, todos nós somos sabedores que ele foi capacitado de uma sabedoria divina para a tarefa de governar todo Israel. Ele pede ao Senhor sabedoria e Deus dá a ele sabedoria para governar o povo. Então, portanto, o livro de Eclesiastes, cujo nome significa o pregador, a autoria do livro, sem dúvida, é Salomão. Tá? Ele mesmo se identifica, né, como autor do livro. Alguns objetivos do livro de Eclesiastes, talvez o principal deles, é o de mostrar a transitoriedade da vida, né? De que a vida é transitória, de que a vida é passageira. E aí ele trabalha temas como a imortalidade da alma, que aparece constantemente como tema central do livro. Tá? Basicamente, o livro de Eclesiastes é um sermão impresso, né? Um sermão pertinente. E é interessante pensarmos que Salomão também nos traz dentro desse livro um sermão bem prático, né? Porque depois dele ter arrependido, de ter vivido tantas coisas, ele resolve, né, alertar as pessoas de que não tropecem nas mesmas pedras que ele. Salomão mostra que as coisas que o homem tanto luta por conseguir são coisas passageiras, tá? Então ele trabalha muito essa questão. E o livro de Eclesiastes tem pelo menos duas divisões para a gente trabalhar aqui de forma bem didática e pedagógica. A primeira divisão está do capítulo 1 até o capítulo de número 6. E a gente vai fazer um breve comentário sobre isso. Tá? Na primeira parte da divisão do livro de Eclesiastes, ele vai trabalhar na introdução do livro. Ele traz uma palavra pregador, conforme foi apresentado na introdução geral deste material que nós estamos trabalhando. E ele faz essa introdução ao pregador. Depois ele trabalha tema como a vaidade, né? Ele diz vaidade, tudo é vaidade. A ideia de vaidade aqui é uma palavra hebraica, né, que está lá também em Gênesis 4:2, hebel, que significa fôlego, vapor. A ideia de vaidade aqui é algo que passa completamente rápido, tá? Que não deixa resultado algum para trás, que não satisfaz a razão humana. Então ele diz que tudo é vaidade, como vapor, passa logo. Dito isso, então a primeira parte do livro, capítulo 1, primeiro de 1 a 3, ele traz uma palavra ao pregador de orientações, né? Depois, do capítulo 1, versículo 4 até o versículo de número 11, ele trabalha do ciclo vicioso da vida. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece. Fala dessa passagem, né, de que as gerações vêm, outras vão, outras estão chegando, e de que a terra permanece. Então ele trabalha esse ciclo vicioso da vida, tá? Depois nós vamos
No capítulo 1 ainda, do versículo 12 a 18, ele vai falar de algumas experiências que ele teve, tá? Relata a experiência que ele teve como rei de Jerusalém, né? E ele observou que, dentre algumas coisas, ele observou que a sabedoria e o conhecimento do qual as pessoas se orgulham não passam de um trabalho enfadonho que Deus impôs aos filhos dos homens para neles o afligir. De fato, se o conhecimento e o estudo não forem direcionados para a obra de Deus e não contribuírem para fazer o reino de Deus, a terra acabarão por serem canseira. Então, ele está trazendo a ideia de que o conhecimento que não é usado para enaltecer, glorificar o reino de Deus, de fato, se torna cansaço, enfado, né? E ele teve essa experiência de que esse conhecimento veio afastá-lo de Deus, né? E é um conhecimento mal administrado, um conhecimento carregado de soberba, né? Ele tende a afastar as pessoas de Deus e não aproximá-las. Então, Salomão teve essa experiência ruim a respeito de tanto conhecimento que ele adquiriu. Salomão também ele faz uma reflexão sobre as riquezas que ele adquiriu ao longo da sua vida, de posses e bens, e ele faz uma análise de forma bem detalhada a respeito disso, a partir do capítulo 2, versículo 1 a 26. Depois ele também trabalha a temática sobre a transitoriedade do trabalho. Salomão conclui que uma pessoa trabalha duramente, adquire seus bens e depois deixará tudo para quem não trabalhou, e conclui: isto é vaidade e grande mal. Pensou então: nada é melhor para o homem do que comer, beber e fazer, aproveitando a vida em todos os sentidos. E chegou à conclusão que a chave de sua reflexão nesses primeiros 2 capítulos: sem Deus nada tem sentido na vida. Então ele chega a essa conclusão. No capítulo 3 ele vai fazer uma reflexão sobre o tempo, né? Nessa reflexão que ele faz sobre o tempo, ele diz que tudo tem um tempo determinado e há tempo para todo propósito. Ele trabalha a perspectiva de que há um tempo para todo propósito em cima do céu e embaixo na terra. Capítulo 3 ainda no versículo 16 e 17, Salomão faz uma reflexão sobre a morte do homem e dos animais, né? Aqui ele reflete sobre os cortes e os tribunais onde se assentam os juízes para quem as pessoas trabalham, para quem as pessoas trazem suas causas, e os juízes aqui condenam o bem e absolvem o mal, como afirmou o rabino Jarchi. Os tribunais, aí eu abro aspas, né? Os tribunais em que os juízes mentirosos condenam as pessoas inocentes. Isto é o que Salomão viu debaixo do sol. Aquilo que ele viu em seu tempo continua a acontecer nos dias de hoje em tribunais pelo mundo afora. Então ele faz, né, sobre uma reflexão sobre a morte do homem, sobre como o homem é julgado debaixo do sol, de que maneira como as coisas acontecem. E ele, dentro dessa reflexão, ele faz a sua crítica, né, porque ele não entendia a questão da morte como se entende hoje, especialmente através dos ensinamentos de Jesus e dos apóstolos. Hoje nós temos uma referência, uma expectativa e até uma esperança, né, sobre o assunto morte. Mas naquele contexto, Salomão não tinha esse entendimento, e por isso ele faz uma crítica, ele faz um questionamento sobre a transitoriedade da vida, né, onde os homens nascem e morrem. Depois do capítulo 4, versículo 1 a 16, ele fala sobre as tribulações, ele reflete de que as pessoas são oprimidas, né? O quanto as pessoas sofrem. Capítulo 5, ele trabalha sobre a reverência no culto, né? De como deva ser um culto que agrada a Deus, e aí ele fala sobre reverência à palavra, depois ele fala os cuidados ao fazer as suas orações, os cuidados ao oferecer sacrifícios ao Senhor, cuidados ao fazer seus votos. Ele alerta sobre a interpretação de sonhos, né?
Salomão também faz um alerta de que o remédio contra a vaidade é o temor ao Senhor, aqui no capítulo de número 5. Não menos importante que isso, a respeito das riquezas e injustiça comum aos ricos, ele traz também uma reflexão nesse sentido, onde ele aborda de que as pessoas são insaciáveis pelo dinheiro e pelas riquezas, e depois ele diz que as muitas riquezas não trazem satisfação, porque quem traz a satisfação é agradar ao Senhor e servi-lo, entregar o coração a Ele. Diz que a riqueza tira o sono dos ricos, as riquezas podem causar danos ao seu possuidor, quando se perde tudo, os filhos sofrem, e depois ele diz: nada levará consigo para a eternidade. E por fim, ele diz: se o homem não souber usar bem o dinheiro, sofrerá sérias consequências. Então, por isso ele recomenda que o homem que faça bom uso do que Deus lhe deu, dos recursos que o Senhor lhe deu, né? Porque o homem deve aproveitar o dinheiro e usufruir dele corretamente, porque se você usá-lo de forma incorreta, ele te trará insatisfação, tirar o seu sono, né? Então ele traz essa orientação porque ele viveu isso. E a segunda divisão aí do livro, a segunda parte, começa do capítulo 7, vai até o capítulo de número 12. A partir do capítulo 7, ele traz conselhos práticos para o pregador, ele vai falar porque o pregador ele precisa cuidar da sua reputação, refletir, ele faz algumas reflexões sobre a morte, no capítulo 7, versículo 2. Ele dá conselhos que é preferível os cânticos e os perfumes dos tolos, e ele vai trazendo algumas reflexões para que haja uma compreensão melhor a respeito do propósito de que Deus tem em relação ao homem, né? Ele orienta para que busque sabedoria, conhecimento e atender para as coisas boas que Deus dispôs ao homem, tá? Depois ele vai trabalhar a questão do destino dos sábios e dos justos, e temas como esse ele vai abordando ao longo aí dos seus escritos, né? A excelência da sabedoria, a prudência do sábio. Ele trabalha a questão da velhice e seus dilemas, onde ele trabalha uma metáfora, né, a respeito da velhice mesmo, dessa terceira idade, desse momento em que as forças vão se esvaindo. Então ele trabalha os dilemas da velhice. E mais à frente a gente percebe que Salomão, de maneira muito sábia, ele vai trazendo uma reflexão de tudo aquilo que ele viveu, né, dentro da sua realidade, dentro do seu tempo. E essa reflexão, ela vem ao nosso encontro, né, de maneira que, assim como Salomão concluiu no seu sermão, afirmando que ele ensinou ao povo conhecimento, etc., né, ele chega à conclusão básica que todo homem precisa chegar, que todo homem precisa ter, de que vaidade de vaidade, vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Salomão repete, depois ele conclui: ora, o mundo passa, bem como as suas concupiscências, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, ele finaliza dizendo, ainda, no capítulo 12, versículo 12, os escritores apreciam muito a conclusão de Salomão, porque ele diz assim: não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Os dois últimos versículos concluem seu pensamento: de tudo o que se tem ouvido, em suma, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, porque Deus não há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então ele conclui, né, no livro de Eclesiastes, falando sobre a vaidade, falando sobre a busca pelo conhecimento, mas essa busca pelo conhecimento, obviamente, sem um propósito divino, sem um propósito de um chamado específico, ele se torna cansaço, enfado e não bem analisado, não bem refletido, pode até mesmo afastar de Deus, se não houver propósito. E aí
ele trabalha essa perspectiva e ele diz que no final da sua vida, a conclusão que ele chega, melhor é temer ao Senhor e guardar os seus mandamentos. Amém? Então, Deus abençoe os irmãos. Essa é a primeira parte da aula aí. Em nome de Jesus, fica na paz.